no Hilton São Paulo Morumbi com ele, que é um grande amigo do meu coração e para mim é um dos maiores nomes da história do automobilismo. Reginaldo Leme, Regi. Oi, Manu. Regi, não é só pra mim não isso, tá? Porque eu falei aqui no Instagram que eu ia entrevistar um dos maiores nomes da história do automobilismo e perguntei pra galera ver se acertava e tal. A primeira resposta que eu tive foi Reginaldo Leme, você acredita? Ô, Regi, obrigado, fico feliz com isso. Eu que fico muito feliz, eu sempre sonhei em fazer essa entrevista com você e a galera do meu Instagram também, eles pediam muito por você. E você tem muitos fãs ali nas redes sociais, né? Agora, uma pergunta que eu tenho certeza que todo mundo se faz é como você começou no automobilismo. Não na sua carreira trabalhando no automobilismo, mas como é que começou o automobilismo na sua vida? Foi uma paixão de infância, assim? Exatamente, paixão de infância. Assim, de fazer corridinhas de carrinho de rolemã no interior de São Paulo, né? Que eu sou do interior. E ficar criando, pintando carrinho mais veloz, menos veloz, conforme o tamanho do rolemã e tal. Apostando em corridas mesmo, às vezes tinha 30, 35 no grid, sabe? Nossa, coisa assim de quebrar costela. Paixão mesmo. Em seguida, eu vim para São Paulo, aí carrinho de rolemã em São Paulo não tem rua para você andar. Certo, né? E comecei a pensar em fazer faculdade de jornalismo, né? Mas aí eu já queria o esporte e já queria o automobilismo. Porque até então, mano, eu estava assim, me inteirando muito das coisas, lendo todas as revistas nacionais e internacionais que eram difíceis na época. E no Brasil você tinha Auto Esporte e a Quatro Rodas, que davam muito esporte, né? A Quatro Rodas hoje não publica nada de esporte. E comecei a gostar cada vez mais daquele negócio, cada vez mais. Aí existia entre nós, amantes do automobilismo, foi uma outra febre que é o Autorama, né? Mas o Autorama para o moleque que chega lá e pega o carrinho que já está lá pronto e vai simplesmente brincar, não tem o mesmo gosto que tinha para nós, a gente construir o nosso carro. Você construía o carro? Você pegava um carrinho de rolemão, um chassi e tudo mais, aí você construía a carroceria que você quisesse, e eu construía muito carreteira, as velhas carreteiras de Interlagos, que eu já frequentava. Que legal. E pintar, maior prazer pintar, escolher o número que você pinta, e não é hoje é tudo adesivo fácil. Né? Naquela época você ia com a tinta ali. E aí tinha uma loja em Buenos Aires, especialista em Autorama, e a gente ia lá e comprava uma bobina que ela tinha mais elos, enfim, ela tinha enrolada com mais coisa, então ela dava uma velocidade muito maior. E aquilo era competição para valer. Nossa, Em São Paulo tinha grandes lugares de Autorama. Tinha um na Augusta que a gente frequentava, todo mundo frequentava. Então, antes de você ser um grande jornalista esportivo, você já era um piloto. Piloto de Autorama. E aí eu comecei a frequentar Interlagos. Eu escrevi uma coisa uma vez, Manu, muito legal. Se eu lembrar, eu te mando uma coluna. Eu tinha uma coluna no Estadão. Ela chama assim, Eu Cheguei na Turminha. Né? Porque, olha só, minha paixão por Interlagos, minha paixão pelo automobilismo, frequentando Interlagos, mas não tendo acesso a Emerson, Wilsinho, José Carlos Patti, aquela época do Carol Figueiredo, Bird Clemente, Ciro Caires, enfim, né? Marinho César Camargo. Eu não tinha acesso a eles, eu era um torcedor mesmo, não entrava nem no box. E eu comecei, e aí eu sonhava com isso, eu vou me formar, vou trabalhar em automobilismo, só estava pensando em automobilismo brasileiro até então, né? E aí um dia, eu fui num salão do automóvel, que era ainda no Ibirapuera, um salão pequeno ainda, e cruzei, assim, saindo, Emerson, Wilsinho, cara, assim, tinha uma meia dúzia daqueles meus ídolos. Cara, eu fiquei cruzando com eles, só ninguém olhou, claro. Né? Eu falei assim, um dia eu chego nessa turminha. Olha, Regi. E aí é o nome da coluna. Quando, muito mais tarde, eu fiquei amigo deles todos, né?
inclusive amigo do meu maior ídolo, que foi o Bird Clemente, nessa época. Olha. E eu escrevi essa coluna, cheguei na turminha. Regi, quem diria, claro que você ia chegar lá e viveu, você é parte da turminha, viveu muitas histórias incríveis. Quantos anos, né, Regi, cobrindo Fórmula 1, e você sempre me contou das viagens. Eu acho isso muito legal, porque a gente se conheceu, inclusive, fazendo viagens, mas para Stock Car, e isso acaba gerando uma relação próxima, né? Eu imagino tanto de história legal que você não viveu nessas suas viagens, nessa época da Fórmula 1 que você viajava para cobrir as corridas. Tem alguma história que te marcou, assim, que você lembre com mais carinho? Manu, tem muitas, né? Lembrar, assim, escolher uma agora no momento, mas tem muitas. Todas as histórias que mais marcam são, assim, dos 8 títulos mundiais que o Brasil conquistou. Eu estava presente nos 8, então esses são os grandes momentos, assim como tem histórias trágicas também, de ter perdido, muito antes do Senna, ter perdido pilotos que eu frequentava, que eu tomava cerveja com eles, né? Tipo Ronnie Peterson, tipo Gilles Villeneuve, né? Que eu tinha esse contato com eles e eram ídolos também. Depois ainda veio a morte do Senna, que tudo, por ser brasileiro, por ser mais próximo da gente, foi tão sentida quanto as outras, mas foi um baque maior, né? Com certeza. Porque foi um baque pra gente que não tinha relação próxima com ele, imagina você. Histórias mesmo, prefiro falar dos momentos bons, né? O título, a primeira corrida, o primeiro campeonato que eu fiz não foi 1972, foi 73. Mas a primeira corrida oficial que eu fui cobrir foi Grande Prêmio da Itália, Monza, 10 de setembro de 72. O que deu nela? O Emerson ganhou a corrida e ganhou o título mundial. Que pé quente, Regi! Primeiro título mundial do Brasil. E essa é uma história muito bacana. Nossa, à noite, a Fórmula 1 não tinha esse glamour todo que tem hoje, né? Imagina, você termina um campeonato, muito tempo depois, vamos dizer, na época de Schumacher e tal, a gente tinha karaokê no hotel de Suzuka, no Japão, que é uma festa que ia até amanhecer, né? Naquela época não, a gente saiu do autódromo, cada um foi, enfim, para o seu hotel, tomar um banho, né? Marcamos encontro num pequeno escritório, num modesto escritório do centro de Milão, o escritório do Instituto Brasileiro do Café, com Emerson, Wilsinho, o pai e a mãe, os jornalistas que estavam, era eu, pelo Estadão, o Sérgio Cavalcante, pelo Jornal do Brasil, Lemir Martins, pela Quatro Rodas, tinha as rádios, né? Tinha o Flávio Araújo pela Bandeirantes, tinha 2 rádios gaúchas que cobriam regularmente, e a Rádio Globo do Rio com pessoas importantes, né? Locutores importantes, mais importantes no futebol, e aqui de São Paulo tinha a Globo também. Era essa turminha. E o Janus Lengel, do Globo, né? Meu segundo pai. Então, cara, imagine essa reuniãozinha. Que dia, hein? Comendo uns salgadinhos e tomando um champa. Comemorando com simplicidade, né? Simplicidade e simplesmente o primeiro título mundial brasileiro. Não era a primeira vitória, mas era o primeiro título. Nossa, e o Regi tava lá. Opa. O Regi, você já viajou muito por esse mundão? Tem algum lugar que seja seu preferido no mundo, assim? Tem. Muita gente me pergunta isso, assim, e tem certeza de que eu vou falar Mônaco. Não é. Não é Mônaco? Mas longe eu jurava que seria. Longe de ser. Se for botar uma escala aí, o Mônaco está lá pela metade do grid. Olha só! Meus preferidos são Austrália e Canadá. Que demais, Regi, nunca diria. A Austrália é o Brasil que deu certo. Né? Simplesmente isso. Que você tem tudo, clima tropical e as coisas funcionam, é lindo, todo mundo te trata muito bem e o lugar da pista é bacana também, os hotéis são bacanas, os restaurantes bacanas, o clima é incrivelmente agradável e geralmente é começo de campeonato. O Canadá é no meio do campeonato, mas assim, acontece, Montreal é muito frio, o Canadá todo é muito frio, mas acontece naquelas, vamos dizer assim, 3 ou 4 semanas no máximo de verão.
que o cara de Montreal tem, mas verão assim, Manu, verão de 17 graus. É o nosso inverno Ufa, para eles, nosso né? inverno de São Paulo e Rio. Mas deve ser uma alegria na rua, as pessoas devem ficar tão felizes. Existe uma rua Piel, P-E-E-L, que é, os bares todos põem, bares e restaurantes põem mesas na rua, não é na calçada e na rua. E aquilo é uma coisa louca, assim, sabe? A frequência de todo mundo ali, tem 3 mil pessoas andando pela rua, todos os pilotos vão jantar por ali. Que farra, Regi! Coleção de Ferraris, Olha. Eu adoro aquilo. E é um grande prêmio, assim como na Austrália também, você tem uma extrema facilidade de locomoção. Isso é muito importante, faz toda a diferença. Primeiro, eu gosto de usar carro em todo lugar, mas no Canadá, eu pego meu carro alugado e deixo no hotel. Por quê? Faz Porque as coisas a pé? Então, primeiro, o hotel, você sai tudo a pé, você está no centro da cidade, sai a pé, para jantar, para tudo. E para ir para o autódromo, você sai a pé do seu hotel, anda 300 metros, você está num hotel central, hotel que é onde tem o centro de imprensa e tudo mais, onde tem as vans que te levam até a pista. Mas vans a cada 10 minutos. Nossa! Né? Todo mundo, os pilotos usam vans. Né? Não conheço ainda, Fica sabia? muito mais fácil. Nem Canadá, nem Austrália. Vou colocar na minha lista. São 2 GPs especiais. Ô, Regi, tem algum lugar que você não conhece, desse monte de lugar que você já viajou? Tem. Você gostaria de conhecer? Não. Tem, por exemplo, dessa fase nova aí da Fórmula 1, eu nunca fui à Índia. Mas não tenho a menor vontade de ir. Eu também não tenho vontade, não. Muito bagunçado, Regi. Regi, os resultados da Fórmula 1, vamos falar um pouquinho tecnicamente. Os resultados hoje dependem muito da tecnologia, né? Das equipes, dos carros. Você acha que isso é bom ou ruim para a Fórmula 1? Você que viveu toda essa transição. É bom e ruim se você levar em conta o histórico da Fórmula 1. O histórico da Fórmula 1 é uma categoria criada para dela nascerem as grandes inovações do automóvel. Tanto que o nosso automóvel tem infinitos recursos adquiridos da Fórmula 1. Há um momento em que, por exemplo, para a redução de custo, por exemplo, os nossos automóveis têm mais do que a Fórmula 1, que é o caso do, por exemplo, o controle de tração. Mas aí eles proíbem na Fórmula 1 para baratear, para criar um equilíbrio entre as equipes. Ainda assim não conseguem o equilíbrio, agora vão conseguir. Né? Em 2022 vão conseguir, se Deus quiser, com esses carros novos. Então, é bom nesse sentido, que essa tecnologia traz muita coisa boa para o mundo atual, mas a gente gosta de ver o piloto influindo. Isso é muito legal. Imagino, do tempo que eu comecei... Era só o piloto, praticamente, né? Só o piloto e a sagacidade de um engenheiro e o entendimento do engenheiro como piloto. Então, um piloto parava no box, o engenheiro abaixava do lado do carro, ele falava, está saindo de traseira, está saindo de frente, está assim nas curvas lentas, curvas rápidas, eu acho que é isso. O engenheiro calculava, pensava lá juntamente, raciocínio super, e saía para aquilo que a gente chama de tentativa e erro. Na raça. Tentativa de acerto e erro. Né? Podia dar tudo certo, as modificações, como podia dar errado. Aí que vingava aquele piloto que tinha um bom conhecimento. O Emerson era ótimo para passar esse feedback para os engenheiros. O Piquet já pegou uma fase um pouquinho adiante, mas ele era excepcional para passar esse feedback. Né? E o que aconteceu depois? Com o advento da tecnologia, informática, telemetria, essa coisa, foi diminuindo a importância do piloto. Mas nunca deixou de ser importante, nunca. Tem gente, eu conheço muita gente que diz, muita gente do meio, que diz que, se você pensar bem, exige-se mais do piloto hoje do que nos anos 70, 80, 90, que era um volante, um câmbio de mão, depois passou a ser câmbio na borboleta, e você fazer a curva e era mais acelerar, né? básico. Hoje, você pega um volante, você sabe disso, você viveu nesse meio, você sabe, um volante de qualquer carro de Fórmula 1 tem... 1 milhão de botões. 40 botões, nossa. 40 botões. Tem uns que você simplesmente aperta, outros que um botão que você vai girando tem lá 8, 10 posições diferentes que o engenheiro vai te falando
para fazer isso numa curva, numa volta. Às vezes você fala, na curva tal, você bota mais não é tração, enfim, equilibra o carro mais para frente, mais para trás. O Schumacher era um cara que na época dele, você via ele fazer uma volta num circuito como Imola, você via ele mudar o carro 4 ou 5 vezes, numa volta. Né? Mudar a disposição de mais para frente, mais para trás, freio mais para frente, freio mais para trás. Enfim, para você saber em cada curva como é que você agia. E isso, a telemetria ali, o engenheiro te ensina, termina um treino, sentam-se ali os 2 pilotos e um batalhão de engenheiros, e o treino termina às 3 da tarde, eles ficam até às 9 da noite, trancados no motorhome analisando, né? Então, ficou muito difícil para o piloto também. Mas agora a gente está tentando, a Fórmula 1 está tentando dar uma reviravolta no sentido de equilibrar tudo mais, simplificar os carros. Os carros que a gente está vendo aí são bem mais simples, mas bem mais simples, né? Você sabe qual é a teoria, né? De terminar com o fluxo de ar que passa por cima do carro. Claro que sempre vai existir, mas fazer com que o fluxo que passe por baixo seja muito mais forte, muito mais influente, para que o carro que vem atrás tentando ultrapassar, ele não seja atrapalhado por aquilo que eles chamam de ar sujo. Quando ele vem por cima, sai do aerofólio, aquele ar sujo, você está tentando se aproximar do carro, você entra numa turbulência que você perde o carro totalmente, ele fica indirigível, né? Isso aconteceu várias vezes, leva a acidente, né? O Nigel Mansell perdeu um campeonato para o Senna assim. Agora eles estão tentando fazer com que isso acabe, aí volta o famoso carro-asa. Carro-asa por quê? Porque a sucção do ar que passa por baixo é que segura o carro no chão. E com isso, com a simplicidade, a influência, a importância do piloto vai aumentar muito. Que legal isso, né, Regi? Eu acho que isso é uma transição que está acontecendo no mundo todo. Eu acho que a gente viveu um momento de tecnologia tão forte, todo mundo no celular, que agora tá acontecendo tipo um detox de tecnologia, assim, vamos usar a tecnologia para o bem, mas vamos deixar isso dominar as nossas vidas, né? Talvez isso se reflita também na Fórmula 1. Duro você pensar assim, na Fórmula 1 com certeza, duro você pensar que o cidadão comum vai usar menos o celular, não é? Cada vez mais. É verdade. Regi, não tem como falar com você sem falar de Ayrton Senna. Você já falou dele aqui, da perda dele, que foi muito difícil pra gente. E o mais legal é que você tinha uma relação próxima com ele, né? Como é que era o Ayrton pro Regi? Ô Manu, eu costumo usar um exemplo de que a proximidade é maior quando você está falando entre 2 amigos que chegam a brigar. Você só briga quando porque é um amigo, porque você gosta do cara, porque ele te decepcionou ou você decepcionou a ele. E eu tive uma briga muito grande com o Senna, muito grande, da gente ficar quase 2 anos sem se falar, né? Sem ele dar entrevista para mim, sem a gente se cumprimentar, acabaram os jantares juntos, aquelas coisas que a gente sempre teve. Então eu acho que aí isso reflete assim, o quanto eu conheci o íntimo do Ayrton e o quanto ele conheceu o meu íntimo. E o Ayrton, que era um cara do bem, mas ele era um cara assim, ele não sabia perdoar. Então, na medida em que ele botava na cabeça uma coisa que você foi culpada de um ruído qualquer na relação, ele não te perdoava. Ele ficava remoendo aquilo. Remoendo aquilo, né? Só que o que aconteceu comigo foi o seguinte: ele não é capaz de perdoar e eu estou 100% certo, então ele que se vire, fica separado e vou fazer meu trabalho e ele vai fazer o dele. Até que um dia ele resolveu botar um ponto final no negócio. E que é uma história muito boa, porque já que ele é um cara que não gostava de pedir desculpas por nada, nesse tempo que a gente andou afastado um do outro, como eu precisava das informações que ele passava para os jornalistas brasileiros, eu precisava ouvir. Então, quando ele estava reunido com os jornalistas brasileiros, na época eram muitos, eu ficava assim a uma distância de uns 3 metros da rodinha, ouvindo. Só para captar. Ouvindo, para captar.
né? Isso não tava querendo falar com ele, estou captando uma coisa com interesse profissional. Informação. Aí, num dia, na França até, se dissipou essa rodinha e ele mandou me chamar. Fui lá para o motorhome da McLaren ainda, e ele falou para mim, olha, tudo que aconteceu entre a gente e tal, eu percebo que você, como bom profissional, você fica perto ouvindo ali, porque você precisa ouvir, então eu queria te dizer que agora em diante acabou. Quando você quiser falar comigo, seja no grupo, ou seja, aqui, bate na porta do motorhome que eu vou te receber. Então, legal. eu acho que aquilo foi um pedido de desculpas. Foi o jeito dele que não gosta de pedir desculpa, de pedir desculpa para você. Mas falando só das coisas boas, assim, nossa, quantos jantares, quantas discussões, no sentido de discussões sobre o carro, sobre pessoas que trabalhavam com ele, quem ele achava bom, quem ele achava médio, quem ele achava ruim. E comemorar as vitórias, Regi? Você que estava lá tão Comemorar perto. as vitórias. O Brasil nossa. inteiro comemorava e você Poxa. comemorava lá junto com ele. Cara, Dava um abraço nele, assim. Não, teve uma corrida em Mônaco que ele ganhou com a Lotus amarela. E Mônaco, eu sempre fui o cara da Globo para fazer as entrevistas oficiais. As entrevistas oficiais são aquelas que as televisões que pagam os direitos, hoje eu não sei quantas são, eram 5 que tinham direito a essa entrevista oficial para o mundo inteiro. Então era a França, a Alemanha, a Inglaterra, nós, Brasil, e acho que era a Espanha. Enfim, então eram nós 5 e por sorteio não, por variando, né? Se eu fosse o primeiro numa corrida, na outra eu seria o último, por revezamento, né? Essa ordem. Então, e sempre numa sala próximo do pódio ali e tal. Só que Mônaco, você sabe, Mônaco tudo fica longe uma coisa da outra, né? Você entra os pilotos entram, os 3 primeiros entram num carro que leva para um outro prédio onde está o pódio. Depois desce do pódio, leva para um outro prédio. Nada simples. Onde está nada simples, onde está a sala dessas entrevistas. E eu lembro dessa vitória dele, com o Lotus amarela, e o Piquet estava no pódio, e você sabe a rivalidade entre os dois, e você sabe que o Piquet sempre me respeitou, e eu tenho uma amizade com ele forte. Então, o Piquet já tinha subido, já estava na sala, o Ayrton foi o último a chegar, e eu estou lá pronto para fazer a entrevista, estou até meio distraído, ele vem, aquela coisa de brincadeira de homem, né? Pá, mas dá um tapa no peito, assim, aquela coisa, sabe? E, até se desconcentrou. E ele, assim, é um jeito, uma comemoração de homem, né? E me lembro muito bem disso, e o Piquet fez aquela cara. Regi, vou te falar então, já que a gente tá falando de amizade, vou te falar pra mim, tá? Quem é o Regi pra Manu? O Regi pra mim é um cara extremamente carinhoso, alegre, que sabe viver a vida muito bem, que gosta de um bom vinho, que trata muito bem as pessoas, e quem conhece sabe. E um cara, Regi, que se reinventou de uma forma... Eu te admiro por vários motivos, mas isso aí me chocou, porque a gente já se conhecia, você ainda estava na Globo, e você me parou um dia lá na Stock e falou assim, Manu, me ajuda aqui com esse negócio de Instagram e YouTube, porque eu quero começar a fazer isso e tal. Aí na época eu te mostrei algumas coisas ali, e assim, não foi nada perto do que você faz hoje. Hoje você tá bombando no Instagram, você tem o seu próprio canal de YouTube. Mas mexer ali tem muito a aprender. Mas você sabe muito, Regi, você se inseriu nesse meio muito bem, você tá cheio de fãs na internet. Isso é muito grandioso. Como é que você vê essa transição sua? Então, Manu, eu queria sair da Globo. Né? Eu não sabia como é que eu ia sair, se eu ia sair e tal, mas eu queria sair, queria fazer uma vida independente. E quando isso aconteceu, por razões, enfim, que criou-se a oportunidade, eu saí por minha vontade, com um acordo que a gente fez, e eu abri meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube, assim, é incrível a rapidez com que ele chegou, hoje 110 mil inscritos, e passam por ele 5 milhões de visualizações. Meu sabe? Deus, Regi. O Instagram é uma coisa que eu gosto de fazer. Tenho muito pouco tempo, eu faço mais 2 ou 3 por dia, depois eu fico 3 dias sem fazer. Mas bomba, Regi, tudo que você posta ali bomba, porque eu tô de olho. Bomba.
tem 243 mil seguidores. E podia ter mais se eu fizesse mais e tudo, mas vai ter mais. Mas você sabe que número de seguidor Não não quer é mais dizer nada, importante. O seu engajamento. engajamento é incrível, Regi. Tudo que você posta lá, as pessoas comentam, curtem, faz muito Todo sucesso. mundo me fala, os técnicos nesse negócio falam, o negócio é engajamento. Esses É isso que 243 importa. mil seus significam mais do que 1 milhão de alguém, de pessoas. É de alguns. verdade. Você tem muitos pontos, Regi. Ô, Regi, e agora que você é um cara super da internet, porque o Regi que eu conheci não era muito da internet, não. Agora ele tá dentro da internet total. Eu escolhi pra você, junto com essa produção maravilhosa aqui, gigante, que você tá vendo aqui atrás, a gente escolheu uma brincadeira. Todo mundo brinca aqui no canal, e a sua brincadeira é Eu Nunca. Não sei se você já brincou, é muito simples. A gente tem aqui um envelope com várias frases. Aí a gente tem que falar se já fez ou se nunca fez aquilo que tá ali na frase. Se já fez, passa batido. Se não fez, bebe. Só que a galera pega pesado aqui no YouTube. Eles bebem vodka pura. Eu jamais farei isso com o Regi. Então eu escolhi... Quando erra, bebe um... Não, se você já fez o que tá ali, você bebe. Ah, entendi. Se você nunca fez, você passa batido. Então quem já fez um monte de coisa acaba às vezes bebendo demais. Como eu nunca te daria vodka pra beber aqui na frente das câmeras, eu escolhi um bom vinho, que eu sei que você gosta, e eu não escolheria qualquer vinho. Eu escolhi um vinho que eu ganhei de aniversário de um amigo nosso, do Newton. Um beijo pro Newton. Newton me deu de aniversário e eu tava guardando por uma ocasião especial. Aí eu falei assim, vou tomar esse vinho com o Regi. Boa. Mas assim, Regi, a gente toma um golinho do vinho e tá tudo bem. Se já fez, pode ser? Você toma? Lógico. Então, fechou. Bora lá, Regi. Vamos ver se você já aprontou muito nessa vida. Olha o tênis dele. Mostra o tênis aqui pra câmera, Regi. Levanta o pé. Olha que legal, gente. O Regi é muito cool. Ele é maravilhoso. Vamos à primeira frase. Meu Deus, tô com medo agora. Não, é leve. Porque tem uns eu nunca pesadão aí no YouTube. Eu jamais faria isso com você. Eu nunca levei uma multa. Tem que falar o quê? Claro que isso é mentira, eu levei muitas. Então É tem isso? que beber. Tem que beber. Exatamente. Nossa, eu já perdi a carteira por causa de multa. Inclusive, Eu já perdi uma vez. eu já perdi processo de multa. Levei multa pelo mundo inteiro. Nossa, Regi, você deve ter cada multa. A Austrália uma vez me pararam, né? Porque Ah. lá multa e vai atrás de você. Gente. A Alemanha, levei uma multa. Você pensa que na Alemanha a autoestrada pode. Todo mundo fala, né? É sem limite de velocidade? É sem limite. Porém, como as cidades são bem mais próximas umas das outras, e 5 quilômetros antes de cada cidade e 5 quilômetros após, a velocidade é 110. Ai, as pessoas nem Quem não sonham. sabe disso, dança Nossa. direto. Eita fé. Próximo. Eu nunca arrumei briga no trabalho. Nunca. Eu já arrumei Nunca. briga. Não vou... Você não falou que brigou com Cena, mas Então, foi mas Cena isso que não brigou entra- com você, né? Não, é isso que você considera? Foi briga eu tô de pensando amigo, no né? trabalho entre colegas de redação. Por Ah, exemplo. eu já, Regi. Teve uma época no esporte interativo que as coisas davam muito errado e a gente ficava muito rendido ali apresentando ao vivo, sabe? Aí uma vez eu fiquei muito brava com o negócio que aconteceu. Aí saí assim, aí depois falei, não, gente, tudo bem. Não, Seres então, humanos. já, não- é verdade, até na redação já fiquei A bravo. gente passa por umas, fiquei. né? É que nunca é uma palavra muito forte, né? Nunca é coisa demais. Nunca, é tempo nunca. demais. Eu nunca nadei sem roupa em uma praia ou cachoeira. Nunca, Regi! Eu já nadei lá na Espanha, fui numa praia de nudismo e nadei pelado. Tem até foto. Gente, peraí que essa câmerazinha que parou, Regi. Deixa eu ligar e desligar ela de novo. Mas quem fez foi o Bruno. Ele pegou leve, ele sabia que era você. Aí eu falei assim, você não vai constranger o Regi na minha frente, não. Próximo. Eu nunca fui parado por policiais. Fui. Eu já. Fui. Você acabou de Claro. contar aqui que você foi não sei É. aonde, né? Na Austrália, na Alemanha, Ai, na Hungria. o Regi é muito internacional, ele já foi parado por policiais no mundo inteiro. Eu fui parado só no Rio mesmo.
Ixi, Maria, uma vez fui parada numa lei seca por ter bebido um copo de cerveja. Nunca parei numa blitz, você acredita? Sério, É muita Regi? sorte. Mas nunca parei. Nossa, eu sempre paro. Ah, é Rio, né? É sempre. Rio, Não, Rio. e Vitória também. Eu, É. Regi, assim, quando tem São blitz, Paulo é eu mais já sei que eu tranquilo. vou ser parada. É, São Paulo é mais tranquilo, é verdade. Eu nunca me arrependi do meu voto. Arrependi. Eu nunca. Eu me arrependi algumas vezes. Não vou falar quais, mas eu Não arrependi. precisa entrar em detalhes não, mas eu nunca. Então você tem que se beber, Regi. Ah, Eu nunca, sabe por quê? De uns tempos pra cá eu até desanimei um pouco de votar, sabia? Mas tudo bem, vai melhorar. Não pode não. Não Seja pode. quem for, tem que votar. Tem que votar. Tá aí dado o recado, galera. Regi falou. Eu nunca entupi a privada e coloquei a culpa em outra pessoa. Nunca. Eu já! Lá em casa é uma entupição de privada. A privada entope pra caramba. E aí o Bruno coloca a culpa em mim e eu coloco a culpa nele. Só que eu sempre desentupo pra ele. E ele nunca pra mim. Acontece nas melhores famílias, Regi. Vamos ver. Eu nunca tomei remédio tarja preta. Ixi, Maria, se você pegar minha bolsinha de remédio ali, ó. Tomo. Não vou dizer que sempre tomei, mas tomo hoje. Não, eu não tenho problema você tem que nenhum. beber? Tem que beber. Eu não tenho problema nenhum com remédio tarja preta, inclusive, acho que o mundo seria melhor se algumas pessoas que não tomam tomassem. Desde que Da forma correta, acompanhado por um profissional, né? claro, com certeza. Mas é um mal necessário. Eu nunca cometi barbeiragens no carro. cometi, você assistiu uma hoje. Não vou nem falar, gente. Chega uma Regi aqui Uma hoje chegando no hotel. dirigindo o carrão dele. Aí assim, nossa, olha o Regi, ele é muito estiloso. Só pegou a roda um pouquinho. De repente, eu falei, eita, Regi. Não, mas já. Eu já também. Poucas, eu dirijo bem. Não, você dirige bem, eu sou barbeira assumida, Regi. Bora lá, tem que beber. Vamos beber. Mas é uma bebida boa, né, Regi? É uma bebida de leve. Próximo. Tá acabando já. Tá gostoso. É legal, né? Divertido. Eu nunca tive o meu nome no SPC. Ai, meu Deus, eu já. Quando eu tinha 19 anos, eu mandei um cheque sem fundo. Eu não sabia que era cheque sem fundo. Não, eu não sei, não sei, é porque não tive, né? Não, eu já recebi correspondência na minha casa falando que eu... E minha mãe assim, não acredito, Manuela. Nossa. Foi uma confusão, era uma pousada que eu fiquei numa cidadezinha. Eu dei um cheque, eu não sabia que não tinha dinheiro na minha conta. Tinha 19 anos. A mulher foi atrás pra pagar e o cheque voltou. Muito sonsa. Típico meu. Eu nunca fiquei preso no elevador. Eu já, várias vezes. Fiquei. Me deu muito medo. Fiquei. Não, sabe, eu não tenho essa claustrofobia do elevador. Eu tenho. Eu não tenho. Fui tranquila. Até fiquei preso com mais pessoas e ajudei a acalmar as pessoas. Sabe qual é o medo? O medo é quando vem alguém de fora para tirar, para te salvar, e o elevador para na metade. Fica aquele buraco embaixo, eu já saí assim buraco, uma vez. Não, buraco de lado. Você pensa assim, eu vou sair por aqui, e se o elevador baixar? Te corta no meio, né? É muito perigoso. Falam que não pode tirar a pessoa quando o elevador tá parado no meio, assim. Entendi. Mas uma vez um cara me tirou. Regi, acabou, eu nunca, você saiu super bem. Vamos fazer o seguinte, a gente continua tomando vinhozinho pra encerrar a entrevista. Peraí, porque ainda tem um quadro. Pra encerrar, Regi, parabéns, você passou muito bem pelo Nunca, viu? Viu como ele bomba na internet? Gente, ele nasceu pro YouTube. Regi, esse último quadro é um nome muito original. Não sei se você já foi no programa da Marília Gabriela, mas esse quadro se chama de Frente com o Manu. É um nome muito original que a gente inventou. Gabi, grande amiga minha, nunca fui ao programa dela, mas é grande amiga. Tem o de Frente com Gabi, aí eu copiei ela na cara de pau e criei o de Frente com o Manu. Regi, um dia que você gostaria de voltar no tempo? Devem ser tantos, né? Alguns, né? Deixa eu pensar em alguns. Com certeza, alguns. Nossa, Manu. É difícil, né? É difícil porque... eu estava pensando agora, o primeiro salário, dia do... Sempre você tem uma grande realização, assim, né? Que você queira comemorar, né?
Puxa vida, é sempre uma grande vitória sua em alguma coisa na vida pessoal. Estou falando de vitória no automobilismo, mas... Pensa um dia especial que acabou o dia e você falou assim, nossa, hoje eu fui muito feliz. Então. Eu sou um cara muito crítico, muito autocrítico, né? Autocrítica muito severa. Então eu termino uma corrida e penso e falo com os caras que estão do meu lado. Eu falo, olha, deixei de falar isso. Nossa, eu sou autocrítico. É verdade, mesmo. você é. Eu sou perfeccionista, graças a Deus, acho que isso por isso ajuda você é tão gente. maravilhoso. Me prejudica, me machuca, mas eu acho que me faz levar a buscar cada vez mais a perfeição que todo mundo tem que buscar, né? E já teve dias assim de eu terminar uma transmissão e falar, nossa, cara, perfeito. Falei tudo que tinha que falar. Você quer ver? Lembrando agora, olha só que coisa. Até o Guga, tenista, o Guga. Já foi entrevistado aqui no canal. Legal. Nossa, que figura Pessoa maravilhosa. Meu amigo pessoal, ele, o irmão, e o Larry Passos, eu sou padrinho de casamento dele. Regi, que chique! Por que eu lembrei do Guga? Voltando um pouquinho, teve um grande prêmio da Inglaterra, que estava Barrichello já na Ferrari, estava Mika Häkkinen na McLaren, Schumacher na Ferrari, então, enfim. Começou a corrida, Prost, né, competindo forte, andando forte, da McLaren, eu acho. E aí, começa a corrida, Manu, você... É uma coisa gozada para quem está muito no automobilismo, e tem dias que você está mais... você se sente mais transportado para dentro da pista do que outros. Eu pensei assim, juro por Deus, eu falei assim, nossa, só tem 2 vencedores nessa corrida. E olha, a corrida estava, sei lá quem estava liderando, Schumacher, Prost. Aí eu falei, eu estou vendo o jeito como é que está sendo, como é que eles estão enfrentando um ao outro. Eu falei, só tem 2 vencedores nessa corrida, Barrichello ou Häkkinen. Eu falei assim, mas eu acho que a corrida é do Barrichello. Grande Prêmio da Inglaterra. E deu Barrichello. Não me lembro que ano foi, acho que 2003. Tá? Aí passa isso. Eu fui no mesmo ano lá na academia do Larry, assisti um treino do Guga, que eu gostava de ir lá, porque eu tinha um apartamento em Floripa, né? Cheguei a ter 5 em Floripa, e tinha um até um dia desse, o mais bacana meu, que eu vendi pela minha falta de tempo para ir. Eu tenho tantos amigos hoje que eu posso ir mesmo sem ter o meu lugarzinho, né? Que era lindo, oh, que saudade. E aí... eu fui nesse treino, eu tô entrando, o Guga tava batendo bola, o Guga parou, falou assim, pô, cara, eu não vou ver mais Fórmula 1, você fala quem vai ganhar antes da corrida. Então é um momento assim, isso me deixou muito feliz. Ai, que legal, um dia pra voltar. Sabe que na entrevista com o Guga eu fiz essa mesma pergunta pra ele, e ele falou assim, um dia mais com meu pai, eu achei tão bonitinho. A entrevista do Guga é bem legal, vou te mandar depois. Arrepia, conheço a ligação do Guga. E aí você não sabe, você conheceu o meu pai, né, Regi? Conheci nesse dia, o meu pai tava na entrevista. E eu chamei meu pai no final, e meu pai deu um abraço no Guga, foi muito emocionante. Bom, olha como é que eu fico. Arrepiado, né? Ele é demais, gente, inacessível. Regi, o seu maior ídolo? Eu tive alguns. O meu primeiro ídolo no automobilismo foi Jack Stewart. E quando eu comecei na carreira, o Emerson era rival do Jack Stewart, e o Emerson falava, o seu ídolo, o seu ídolo. Eu tive um ídolo no tênis, adorava o cara, chamado Bjorn Borg, sueco, né? Até as roupas que ele vestia, eu comprava tudo. Comprava as roupas de jogar tênis. Coisa de fã mesmo. Puxa vida, alguns intelectuais que se transformam de fato, ídolos, né? Porque merecem. Alguns políticos. Mas um maior, assim, tem um grande, assim? Não é o Piquet, não é o Senna, não é o Emerson, pessoas que eu adoro. Ou seja, não é na Fórmula 1, que é o meu negócio, né? Nossa, como eu gosto muito de tênis, eu posso citar o Roger Federer. Ele é demais. Com certeza eu estou esquecendo de alguém, mas o Roger Federer,
no esporte, com certeza. Fica como ídolo, então. Fica. É um grande ídolo. Um esporte, são tantos também que você gosta? Tênis. Tênis, você pratica, Regi? Pratico, agora, com a pandemia, o tênis é um negócio seguinte, o tênis é muito difícil, porque o tênis é todo um movimento de perna, Você tem que estar muito bem preparado, muito em forma e muito atento. E com a pandemia, eu fiquei quase 2 anos e meio sem jogar, o tênis, você tem que readquirir um monte de coisa de movimento de perna, é um balé, o tênis é um balé. É verdade. Então, surgiu o beach tênis. Uhum. E assim, eu me apaixonei como... Você tá fazendo beach tênis, Nossa, como outros, sei lá, milhões de brasileiros. É verdade, né? virou uma Eu jogo febre. no Paineiras, a gente tinha 2 quadras, hoje tem 6. Meu Deus! A gente tinha uma turma de 100 pessoas, hoje são 600, sabe? Quadras em São Paulo, academias, surgem a cada dia. Em Vitória é uma febre também. E tem que estar em impressionante. forma. Eu joguei uma vez com o Rivelino. Lá no Rio. O Riva jogava muito A gente bem gravou tênis. uma matéria, eu chamei É. o Riva pra jogar beach tênis em Ipanema. Foi muito Ele legal. foi um grande tenista, o Riva. Próximo, uma música. Eu sou roqueiro, né? Ah, é Eu sou verdade. roqueiro. Também teria muitos, é claro que eu sou assim, um bitomaníaco por excelência, mas eu vou escolher uma música, porque quando você falou foi a primeira que veio à minha cabeça, Tá. que é de Eagles, Hotel California. Adoro. Welcome to the Hotel California. Adoro. Muito boa escolha. Sua comida preferida? Ai, Manu! Difícil, né? Bom, eu já te falei que eu gosto mais da comida espanhola, né? Uhum. Então vamos dizer que a paella pode ser uma. Adoro. A paella pode ser uma. Ah, cara, tem um prato que eu gosto muito e comia muito em Mônaco. Tinha um restaurante chamado Gianni, em frente ao Hotel Gianni, não está mais lá, que é o Spaghetti al Vongole. Ai, que delícia. Desde que bem Mas feito. tem que ser o de lá. Sem molho de tomate, Aham. porque às vezes tem gente que gosta de fazer com molho de tomate, sem molho de tomate. Ele é um molho de azeite e alho, enfim, os temperos. Spaghetti al Vongole. Veja, que chique, Regi. Regi, uma palavra, essa vai ser bem difícil, hein? Uma palavra que define Reginaldo Leme. Uma. Eu já até sei qual que eu escolho. Otimismo. Olha, sério, Regi, eu ia falar perfeccionista. Porque você tá Também, sempre mas eu impecável. sou otimista e Que legal. perfeccionista, e tem uma que eu até não é quase um defeito. Eu sou, em muitas situações, ingênuo. Ingênuo. Pago por isso. Regi, o sonho que você realizou. Eu acho que tem a ver com aquilo que eu escrevi naquela coluna Cheguei na Turminha. Na turminha, né? Eu sonhava em ser jornalista esportivo, comecei trabalhando em futebol, tênis, tudo, basquete, tudo que eu fazia nos fins de semana. Começo de carreira você tem que fazer tudo. Futebol sempre gostei. Foi com o futebol que eu saí do Brasil pela primeira vez, até acompanhando o Palmeiras em excursão. Mas o meu sonho era chegar no automobilismo. Teve um dia, e o Estadão era um jornal assim, bem rigoroso. O que ele dava de automobilismo era assim, as informações que o Emerson na época passava. Ele na Europa ele passava. O Chico Rosa, que era um engenheiro que seguia o Emerson, passava para nós, jornalistas, a gente publicava. E notícia do automobilismo brasileiro, nacional, era muito pouco. E eu queria fazer isso. Aí, chegou um domingo, lá fui eu para os 500 quilômetros de Interlagos, né? Foi corrida tradicional, que eu nunca perdi uma, né? Coisa de acampar lá para ver e tudo. Meu pai subia no muro quando ele não tinha dinheiro para comprar o ingresso, para assistir do muro. E aí fui nessa corrida, quando voltei, eu pedi para o meu editor, que é o Ludenberg Teixeira de Góes, e por sinal ele é padrinho da Dani, minha primeira filha. Olha, Dani. Beijo para Dani. Que você conhece bem, sua amiga. E eu falei, Góes, eu quero escrever um pouco sobre o que eu vi. Ele falou, porra, não me enche o saco, moleque. Não. Eu falei, eu quero escrever. Ele falou, tá bom, faz aí 20 linhas, que eram exatamente o tamanho de uma lauda no jornal na época, escrevendo a máquina, né? E foram publicadas 8 linhas. E é muito legal. Olha, eu vi aquela publicação de automobilismo
no jornal foi assim um grande sonho. Por isso que eu te digo que eu cheguei na turminha, porque alguns anos depois, todos aqueles meus ídolos, todos aqueles meus grandes ídolos eram amigos inseparáveis. Que incrível, Isso é um sonho. Regi, parabéns. São muitos sonhos realizados, né? E pra gente fechar, algum sonho que você quer realizar? Ficar rico, né? Ah! Não gosto de barco. Não sou um cara de pensar nisso. Eu gosto de carro, de ter um bom carro e tenho. Mas dinheiro nunca é demais. Mas dinheiro, assim... Não, é o que eu falo. É rico a ponto de dinheiro não ser uma preocupação. Isso, não é exatamente, isso? Manu. Eu também tenho esse mesmo sonho, Exatamente. Regi. Não quero... Nossa, não quero esbanjar, não quero isso. Dinheiro a ponto de não ser uma preocupação, de eu poder... Nunca Você, vou... tipo assim, perdeu um voo, compra outro. Tá com problema de saúde, paga o médico. Boa, tá boa, tudo boa. bem, né? Eu não vou parar de trabalhar nunca. Mas assim, eu não... Graças a Deus, gente. Teremos Regi aí, ó, pra sempre. Mas eu poderia trabalhar menos. Sei. Se eu tivesse alcançado já esse... Grana. Ah, não, Regi, então não quero que você trabalhe menos. E assim a gente encerra esse quadro. Puxa vida. Eu tenho certeza, Regi, que você vai realizar todos os seus sonhos, que você é um cara muito especial. Obrigado. Se você é fã do Regi também, já curte esse vídeo, senta o dedo no like aqui, comenta que você é muito fã do Regi, comenta aí o quanto você gosta dele, se inscreve no canal do Regi, faz sua propaganda aí também, Regi, pra galera se inscrever lá. Automotor é o nome do canal, Automotor por Reginaldo Leme, e o meu Instagram é @regileme. É isso aí, lá você acompanha o Regi de Gosto pertinho. muito de vocês, gosto muito de quem me segue e eu faço um brinde para vocês. Aí, boa, Regi! Obrigada mais uma vez, você é um amigo muito querido, eu sou muito grata por ser sua amiga. E que venha os próximos... Aliás, esse vídeo... Legal que saiu essa entrevista, vai fazer algum tempo. Gente, ó, eu já tô há uns 3 anos e não foi por falta de vontade do Regi, não, ele tentou, mas a gente desencontrava. Eu escrevi um roteiro, perdi o roteiro, escrevi outro que ficou melhor ainda e essa entrevista vai ser um sucesso. Legal, legal. Valeu, Regi, um beijo, galera!